Estamos de volta, nosso podcast mais uma vez oferecido pela CDL no evento As Três Bases, trazendo para você um pocket de tudo que está sendo apresentado aqui no evento. Isso é muito bacana porque é uma forma de você participar e aprender também. Está sendo quase uma mentoria aqui, né? Cada pessoa que senta já nos ensina tanto e a gente vai passando. Imagino que a câmera já esteja aberta, vocês já estejam vendo aqui comigo o entrevistado do momento, que foi o palestrante de agora também, Thiago Candonga. Ele que é pastor, empresário e palestrante. E aí vocês devem estar se perguntando, pastor, empresário e palestrante, como colocar tudo isso, como fazer, né, um produto, né, uma pessoa que atua com tudo isso. Como que é a sua atuação, Thiago? Primeiro, bom dia, obrigada, seja bem-vindo. Bom, acredite se quiser, eventos como esse me ensinaram a conseguir atuar nessas áreas, buscando alta performance, através da espiritualidade. E às vezes as pessoas ficam meio perplexas, assim, cara, como assim falar de espiritualidade e performance? Já é comprovado, segundo Harvard e Yale, Princeton, que são universidades renomadíssimas, né, dos Estados Unidos, que a inteligência espiritual aumenta a produtividade dos colaboradores de uma empresa em até 30%. Então, eu não estou falando de aumenta a produtividade lá no núcleo religioso que ela participa, não. Eu estou falando de uma pessoa que tem um desenvolvimento espiritual e se torna mais produtiva na empresa dela. Mas entenda, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de princípios milenares aplicados a partir de linhas do livro bíblico que são aplicadas a qualquer tipo de pessoa, desde que ela queira. Ah, mas eu não sigo essa religião. Não tem problema. É uma lei, é um princípio que aplicado gera resultados e isso já é comprovado cientificamente. Então eu atuo nessa área. Vou nas empresas levando inteligência espiritual. Entendi, mas agora eu quero saber o que é inteligência espiritual? Vamos lá. Quais seriam esses conceitos? São habilidades, são conceitos? É o quê? Também. Sensacional sua pergunta. Vamos lá. Inteligência espiritual, ela abrange muita coisa. Mas vou te dar um exemplo. Falta de perdão. Às vezes a pessoa pensa que eu tenho uma mágoa, um ressentimento com alguém. E ela acha que isso é meramente algo que é assim, tranquilo. Não é tranquilo. Existe uma linha da medicina chamada medicina integrativa que ainda não é reconhecida como uma área de atuação aqui no Brasil, mas já é altamente difundida nos Estados Unidos. Que quando uma pessoa chega num hospital com uma doença cardíaca, ela passa por uma anamnese. E ali vai ser perguntado para ela coisas como você pratica atividade física, você come muita gordura, você fuma, você é sedentário ou não, enfim. Na medicina integrativa, essas perguntas serão feitas também, mas uma pergunta como: existe alguém que você tem dificuldade em perdoar na sua família ou no seu ciclo próximo? É mesmo? Aí a pessoa fala: sim, mas o que isso tem a ver? Exatamente. Tem a ver que a falta de perdão gera também fatores de risco para o coração. Então, a inteligência espiritual vai trabalhar o quê? Perdão. Cara, você precisa perdoar. Não, mas eu não quero perdoar. Então, enquanto você não aprender a perdoar, você vai sofrer as consequências de uma falta de perdão. Ah, mas eu nem sou de religião nenhuma. Tudo bem, é uma lei. A espiritualidade trata o perdão. Agora, com você explicando assim e relacionando com empresa, eu consigo imaginar, por exemplo, alguém que tem uma desavença com um colega e que o resultado do projeto não vai ser tão bom porque eles não se dão muito bem. Era para ele entregar, mas eu não falei, ele perdeu o prazo bem feito. E aí quem que tá perdendo? Todo mundo. Todo mundo. A produtividade dos dois está sendo defasada. A produtividade da empresa, consequentemente, também está passando por isso. E aí quando eu levo essa inteligência espiritual, que eu explico a partir de princípios bíblicos milenares, aliando isso ao que a ciência tem comprovado, que essa inteligência espiritual, no caso que eu dei o exemplo do perdão, é real e satisfatório, e a pessoa entende e aplica isso, ela flui. E quais seriam esses tópicos da inteligência espiritual? Você citou o perdão. Perdão, fidelidade, comprometimento. Então, por exemplo, a pessoa, aquela mentalidade de, não, vou fazer só o que me pede. Não, para que eu vou ficar me matando se eu não estou recebendo por isso? Bom, existe um princípio bíblico que fala do comprometimento e performance, que é o quê? Tudo que você fizer, faça de todo o coração. Como se estivesse fazendo para Deus, não para as pessoas. Aí você já quebra a pessoa, você fala, cara, você está esperando receber para fazer? É o contrário. Dê o seu melhor e você será reconhecido. Não necessariamente nessa empresa, mas a vida vai te recompensar de alguma forma. Então pode ser que aqui você não seja reconhecido, aqui também não, aqui o seu jogo vira.
uma frase que eu falei lá na palestra. Leva um tempo até acontecer de repente. Mas acontece. O Marcelo citou essa frase, quando ele falou essa frase sua, atribuindo a você, Sim. eu olhei para o nada, assim, fiquei pensando, sabe quando você visualiza a frase e relê a frase no ar? Sim. Eu fiquei olhando e falei, gente, sensacional. É real. Sensacional. Então, eu ia isso te é uma perguntar verdade. agora uma resposta que você acabou de dar. Onde estaria a relação desses preceitos, né, que até então são habilidades ou conselhos na base espiritual? Então, Sim. são conceitos bíblicos que vocês analisam assim. Totalmente. E aí você pode falar assim, mas a psicologia também trata isso. O desenvolvimento pessoal também trata isso. A inteligência emocional também trata isso. Sim, é verdade. Só que nós somos seres que precisamos dessa transcendência. Então, quando você traz tudo isso, que está alinhado, sim, aos princípios da inteligência emocional, da psicologia, lógico, né? Tudo vão ter linhas de pensamento que vão divergir entre elas. Isso também é normal e acontece até mesmo na espiritualidade. Mas quando você segue uma linha e ela faz sentido para você e você aplica, o resultado é real. Então aquilo, cara, gera o que? Transformação. E o que as pessoas estão buscando hoje, a não ser serem amadas, aceitas, compreendidas, acolhidas. Então a inteligência espiritual traz tudo isso aí. E quando a gente fala também que esses conceitos existem em outras áreas, não tem como a gente mensurar o que veio primeiro, né? Exatamente. Talvez esses conceitos existam justamente por uma interpretação Exatamente dos isso. conceitos Perfeito. bíblicos. Eu gosto de dizer que é tudo uma questão de semântica, ou seja, de sentido. Por exemplo, uma pessoa fala assim, eu rezo todos os dias. Aí outra fala, eu oro todos os dias. Aí outra fala, eu medito todos os dias. Aí outra fala, eu contemplo todos os dias. Eu falo, gente, se você for pegar na essência, elas basicamente são a mesma coisa. Basicamente se complementam. Então, às vezes é só uma nomenclatura. A pessoa fala, eu medito todos os dias. Eu falo, cara, eu medito todos os dias. Aí a pessoa fala, você é pastor em meditação, é do budismo. Eu falo, quem disse que é do budismo? Você não encontra na Bíblia, leia a Bíblia. Até porque na época era cultura oral, as pessoas nem sabiam ler. Fala, medite. Então, eu medito todos os dias. Eu faço momentos de reflexão. E aí mas o budismo também faz. Que ótimo. É um princípio que pode ter sido institucionalizado por eles, mas eu trago para minha realidade e me traz benefícios maravilhosos. Se tá fazendo bem, você pode chamar até de... Chama do que você quiser. Jujuba azul. Vou te dar um exemplo engraçado. Fui para São Paulo. É biscoito ou bolacha? Não importa, né? Eu falo, meu amigo é meu, chama até de pão, se eu quiser. É recheado, então eu quero. Isso. Não sei Vambora. o que é. É uma questão de semântica, né? Agora, deixa eu entender aqui como que você transformou isso num produto no sentido Legal. de atuar nas empresas. O que você leva para a empresa? Legal. Eu levo treinamento, eu levo palestra, eu levo mentorias e eu levo também grupos de apoio. Então, são várias linhas de atuação. Por exemplo, existe uma realidade dentro da inteligência espiritual chamada de capelania empresarial. O que é a figura de um capelão? É alguém que vai lá só ouvir as dores das pessoas. Capelão? É. Você já ouviu falar em capelão? Tem capelão escolar, tem capelão no Exército. Existe até concurso, que só pastor pode fazer. No Exército, na Aeronáutica, na Marinha. Entendeu? É isso. Não conhecia, não. E eles vão subir na patente. Eles são oficiais. É? Só que até 35 anos eu passei, não posso mais. Entendi. Então, é um cargo de capelão. É uma pessoa que vai ali, é como se fosse um psicólogo. Só que a psicologia é algo recente, é algo do século XIX. Isso aí já existe há milhares de anos. Então, é esse princípio de levar o quê? Um conforto, um consolo. Então, essa é uma linha de atuação. Eu trabalho mais com a linha de performance. Então, eu atuo, a minha empresa atende também essa realidade daquele consolo, conforto, mas eu não atuo nessa área. Eu atuo mais estimulando as pessoas a partir de princípios para produzirem mais, para serem mais eficientes, mas não só no trabalho. No trabalho, na família, no relacionamento, no trato com os filhos, na vida como um todo. E aí agora vamos entender o seguinte, a pessoa que está nos ouvindo agora, que tem uma empresa enorme ou pequena, uma loja, o que ela pode observar que seria algo a ser, não tratado, não é a palavra, né? Mas assim, e que esses preceitos poderiam ser aplicados ali para lidar melhor? Sim. Eu brinco que, assim como toda empresa precisa de uma contabilidade, toda empresa precisa de uma inteligência espiritual. Porque toda empresa tem dificuldade. Toda empresa. Então, Se uma empresa é feita de pessoas, né? Exatamente. Onde tem pessoas, gente, Exatamente. tem alguma coisa acontecendo que precisa ser conversada, né? E aí vou te dar um exemplo de como isso é real e eficiente. Às vezes a pessoa pensa assim, cara, isso não existe ainda. Aqui no estado eu sei que isso não acontece, não existe. Em São Paulo já está chegando forte, olha lá. A empresa é uma das pioneiras. Vou te dar um exemplo do Thiago Nigro. O Thiago Nigro vai vir aí
Ele fez um evento do Black Friday na empresa dele, no Grupo Primo, que eles tinham que captar R$1 bilhão para investimentos. Eram mais de 200 consultores. Cara, ia ser um lobo de Wall Street o dia do evento. Toda aquela preparação. Quem fez a abertura para dar uma palavra de motivação, apoio e encorajamento? Eu. Então ele me chama lá e fala, cara, preciso de você aqui para dar uma palavra. Você tem tanto tempo, eu preciso que você instigue as pessoas a trabalharem bem, mas que elas também acreditem que aquilo pode ser real. Por quê? Quem vai ganhar? A empresa e elas também. Porque quando elas batem a meta, elas também são beneficiadas. E a empresa também. Então eu vou lá, levo um princípio de performance, de sonho, de fé, para aquelas pessoas que pensam só executivo. Os caras só trabalham com número. Aquela galera bem racional. O cara ouve aquilo e fala, cara, não tinha pensado dessa forma. Final do dia, meta batida. Aí começa a vir os feedbacks. Cara, nunca tinha visto dessa forma. Ou teve uma hora que eu estava lá desanimado, lembrei do que você falou. Acreditei, reverteu, o cara fechou. Eu falei, é isso, irmão. É isso. Você já entendeu a lógica. Então, é algo simples. Certo? É algo muito simples. Mas o que não é a alta performance, senão conjuntos de coisas simples, mas que às vezes a gente deixa de lado. Você é a terceira pessoa que fala isso hoje aqui, só que com frases diferentes. Essa questão dos pequenos atos em sequência até que virem grandes atos, que virem grandes modificações e tudo mais. Perfeito. No seu lidar com as empresas até então, qual que você nota que atualmente tem sido um grande dilema das pessoas? Seria a ansiedade, a competição, a comparação? O que você nota que é um grande problema e que você ajuda a solucionar com todos esses conceitos? O que eu mais tenho observado, ansiedade e depressão, né, que caminham ali basicamente lado a lado, e falta de propósito. Às vezes as pessoas começam a se questionar, cara, por que eu faço o que eu faço? Tantos anos fazendo isso, pra quê? Troco de quê? Deixa de fazer sentido, né? Exato, ela vira um robô. Então eu busco também resgatar esse senso de propósito. E olha que interessante. O propósito das pessoas, ele não está fora delas. Então as pessoas falam assim, eu preciso buscar o meu propósito. Eu falo, não, você tem que descobrir, porque ele está em você. Ele está aí dentro de você. Você precisa só descobri-lo. Porque ele não está fora, não. Então, eu trabalho o quê? Identidade. Olha só. Eu começo a trabalhar o equilíbrio da pessoa com ela mesma, com a espiritualidade dela, com as emoções dela, para que ela viva esse centro, esse equilíbrio, que a gente sabe que não é linear, né? Porque o equilíbrio, quando a gente fala de emoção e espiritualidade, é como as batidas do coração, né? Você fica reto, morre. Então, às vezes a pessoa pensa que se falando de equilíbrio, é aquela pessoa que não, o equilíbrio ela sabe lidar, inclusive que ela vai ter dia bom e vai ter dia mau. E faz parte. Mas amanhã tá bom de novo. Aí depois dá uma queda. Então, é ensinar a pessoa a olhar isso como algo comum. Vai ter dia que você não vai querer levantar da cama. É verdade. Você não é a pior pessoa do mundo por causa disso, não. Mas se acolha, pratique atividades, exercícios, inclusive da espiritualidade, que vão te ajudar e vai fazer o que tem que ser feito. E quando ela começa a viver e alcançar esse equilíbrio, ela descobre o propósito dela. E às vezes aquela pessoa começa, sabe o quê? Subir de cargo. Porque ela se alinhou. Então a gente está falando de um princípio espiritual que ajuda na performance da pessoa para ela ser promovida. Gente... E isso é ótimo para quem? Para ela e para a empresa. Que fala, pô, nada melhor do que alguém daqui subir. Eu preciso ficar trazendo gente de fora para ensinar tudo para a pessoa. Melhor é que uma pessoa daqui. Só que as pessoas daqui não se capacitam, elas desenvolvem, e aí acha só que a culpa é da pessoa. Às vezes você está precisando do quê? De uma ferramenta. E aí, olha só que detalhe simples e interessante. Só a minha presença ali, às vezes a pessoa fala, caramba, o dono está investindo para um cara vir aqui me ajudar. Me ouvir, me entender. E ele não vai vir falar de trabalho, até porque eu não sei. Estou atuando numa empresa do grupo IOSP, uma multinacional gigantesca, que fazem rodas de aço para carro. E eu lá sei alguma coisa disso? Só sei que roda. Eu sei que o meu carro tem. Só sei que é redondo. Então, você acha que eu vou lá conversar sobre processo deles? Não, eu não sei nada. Eu vou lá conversar de coisas que ele vai olhar e falar, cara, eu estou no meu horário de trabalho, aprendendo coisas. Cara, essa empresa tá investindo em mim. Ela gosta de mim, né? Comigo. É aquela sensação de eu não sou um número, a empresa está me enxergando e se ela está me enxergando é porque eu sou importante. Se eu sou importante, eu vou entregar. Olha, tudo faz sentido, faz né? Muito. Muito legal. Então, tem uma diferença, assim, substancial no resultado da empresa. Então, por isso que eles estão me chamando.
Em resumo, por isso. Maravilha, por isso que estamos... ótimo. Eu tô que feliz bom. da vida. Tiago, eu também estou muito feliz de ter recebido você aqui. Como a gente explicou logo no início, é um Sim, pocket sim. podcast, portanto, acho que nosso tempo, infelizmente, já se encerrou. Perfeito. Mas acho que você conseguiu passar sua mensagem Sem muito dúvida, bem. sem dúvida. Né? Muito interessante alinhar tudo isso. Eu agradeço, Tiago Condonga, pastor, empresário e palestrante, aqui com a gente no podcast da CDL no evento muito. As Três Bases. Amém. Valeu, galera. Tamo Obrigada, tenha um bom dia. Privilégio.